Paradoxalmente, aquele movimento enfatizava a justificação pela fé, que foi a doutrina matriz da reforma, e enfatizava uma vida santa, enfatizava a santidade de uma maneira tal que o ideal deles era espalhar a santidade bíblica por toda a Inglaterra. Mudança de vida, transformação do coração, ser uma nova criatura. E meus amados irmãos, a outra grande questão aqui a ser discutida é essa: e o que é fé? Já vimos para John Wesley o que era a salvação, o sentido amplo que ele dava à salvação. Salvação é a libertação da culpa e do poder do pecado. Salvação é justificação e novo nascimento. Salvação é santificação e restabelecimento da imagem de Deus no homem. Não era possível que alguém afirmasse estar perdoado sem ter uma vida transformada, porque Jesus é da parte de Deus para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ninguém diga tê-lo como sua justiça se não tiver como a sua santificação, porque Jesus não se divide ao meio. Ninguém afirme tê-lo como Salvador sem que o tenha como Senhor. A Bíblia diz: aquele que nasce de Deus não vive pecando, não pode permanecer no pecado, porque nele está a semente de Deus. Em Romanos a Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A mensagem de Lutero sobre a justificação pela fé foi equilibrada com a ênfase de santificação de John Wesley, para impedir que ela não viesse a ser adulterada e convertida em antinomianismo e convertida em libertinagem. Judas fala na sua epístola daqueles que convertem em libertinagem a graça de Deus, mas a graça de Deus que nos absolve de pecado, dá-nos um novo coração. Os metodistas chamavam isso de cura dupla: cura para a culpa e cura para o coração corrompido. Novo coração Deus nos quer dar. Aleluia! Mas, como disse eu, falamos sobre salvação, deixamos claro aquilo que é a salvação, de que Wesley falou. Mas como entenderia ele a fé? E como a Bíblia, porque não acreditamos que ele tenha entendido diferente da Bíblia, mas que tenha descoberto o que a Bíblia diz sobre a fé. A fé pode ser entendida de várias maneiras, e é preciso que entendamos a fé salvífica da maneira certa. Por exemplo, para a igreja romana, fé é submissão à instituição eclesiástica, é a aceitação do dogma. Não envolve uma relação com Deus, mas uma relação com a igreja enquanto instituição. Envolve uma relação com a dogmática, com os credos, uma aceitação das afirmações dogmáticas. Por isso que o católico tem tanta dificuldade de entendermos quando falamos que a salvação é só pela fé, porque a fé que ele entende é uma fé tão intelectual, transmitida por educação, que muitos católicos dizem tê-la, mas não exibem obras condizentes, que ele então fica imaginando aqueles católicos não praticantes, que nominalmente se submetem à igreja, confessam os credos que não vivem, e eles ficam pensando: será que os protestantes acreditam que pessoas assim estão salvas? De fato, Lutero uma vez disse que os que não compreendiam a salvação pela fé é porque não entendiam a verdadeira força e vigor que se encontra na fé salvadora, que não é transmitida por educação, é um dom de Deus, é obra do Espírito Santo, não é natural, é sobrenatural, não envolve relação com a instituição, mas relação com Jesus Cristo. E a grande dificuldade da vida de Wesley foi exatamente com a fé. Ele teve uma
uma instrução religiosa muito forte. Seus pais eram filhos de puritanos, mas tinham voltado à igreja anglicana. E dos avós de Wesley, eles tinham herdado aquela disciplina rigorosa de vida da ética puritana. Wesley, portanto, teve uma educação não somente rígida, mas para viver uma vida disciplinada. E ele, desde cedo, mostrou-se devoto e religioso. Seu pai era também um pastor. Mas ele procurou buscar salvação primeiramente nas obras. Suas leituras iniciais eram de autores medievais ou contemporâneos, mas cuja ênfase estava na vida mística e na disciplina moral. Isso fez com que ele ficasse obcecado por viver uma vida pela qual pudesse ser aceito diante de Deus, através do rigor, da severidade, do ascetismo, da disciplina. Isso o afastou da visão de que a salvação era pela graça, mediante a fé. Quando ele foi aluno de Oxford, por uma iniciativa de seu irmão Charles Wesley, que tinha as mesmas dificuldades espirituais que ele e a mesma preocupação com a disciplina, ele iniciou o Clube Santo, do qual fez parte também George Whitefield, que tornar-se-ia um grande pregador junto com os irmãos Wesley. E esse Clube Santo, o Clube de Santidade, era um grupo que se reunia para testemunhar, para praticar o autoexame, fazer visita aos presídios, assistir os enfermos, e o objetivo deles era intensificar também a disciplina de vida e a caridade regular. Eles foram xingados pelos demais, tidos como santarrões, porque eram de fato homens devotados, mas não estavam procurando a salvação da maneira certa, pela graça mediante a fé. E John Wesley resolveu ir aos Estados Unidos como um missionário, para lá pregar aos índios, aos colonos. E durante a viagem na embarcação houve uma tempestade, ela foi sacudida, ele teve um temor de morrer e percebeu que não estava preparado. E ali ele viu os irmãos morados, que era um grupo pietista, que se dedicara à obra missionária, homens fervorosos, crentes, que pregavam a salvação pela graça mediante a fé. E eles adoravam a Deus naquela embarcação fervorosamente. E Wesley ficou surpreso de vê-los no meio daquela tempestade, uma ameaça de naufrágio. No entanto, eles louvavam a Deus, cantavam fervorosamente, inclusive as mulheres e as crianças. E Wesley disse: vocês não temem por suas vidas? Eles disseram: não. Mas pelas vossas mulheres e vossos filhos? Eles disseram também: não. Eles estão preparados para a morte, para irem ao céu. Quando ele chegou nos Estados Unidos, na Geórgia, ele procurou estreitar os seus laços de amizade com os irmãos morados, e falou com Spangenberg, que era um irmão morado. E este fez uma pergunta intrigante. Olhou para ele e disse: você conhece Jesus Cristo? E ele disse: bem, eu sei que ele morreu pelos pecados. E o homem olhou para ele e disse: mas ele morreu pelos seus? Ele disse: eu acredito que sim. Mas escreveu depois no seu diário: um tempo que não tinha sido sincero na minha resposta. Note, uma coisa é você crer que Jesus veio ao mundo e morreu pelos pecados, até pelos seus, de uma maneira genérica. Outra coisa é você ter uma confiança pessoal: ele levou os meus pecados.
Ele morreu em meu lugar como se só eu existisse. Ele é o meu Salvador, eu o invoco para a minha vida. E depois eu vou fazê-los lembrar desse episódio novamente, mais adiante, dessas indagações que este homem fez a John Wesley. E o fato, meus amados irmãos, é que Wesley começou a se perturbar e desejar alcançar a fé pela qual o homem é salvo. Ele já entendera que a salvação era pela fé, mas não sentia ter esta fé. Numa de suas cartas à mãe, ele falou de Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, mas não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E então ele disse à sua mãe: eu queria ter esta fé, de que fala o apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, eu queria poder dizer isso, eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele disse: eu não posso dizer isto com a convicção que o apóstolo Paulo tinha, e começou a se perturbar com este assunto, e voltou à Inglaterra. Na Inglaterra, meus amados irmãos, George Whitefield foi o primeiro a ter um encontro realmente salvador com Cristo, daqueles do Clube Santo. Tendo lido o livro A Vida de Deus na Alma do Homem, e tendo se inquietado com o que lera no livro, ele foi conduzido aos pés de Cristo e começou a pregar fervorosamente. Charles Wesley teve o seu encontro com Jesus Salvador, encontrou a fé salvífica antes de John Wesley, no dia 17 de maio de 1738. John Wesley só viria a se converter no dia 24 de maio. Quando ele voltou à Inglaterra, ele começou a conversar com outro irmão morado, Peter Botha, e ele disse: eu não tenho a fé salvadora, então devo eu pregar. Se eu não julgo dela, eu devo pregar. E aquele irmão disse o seguinte: olha, se você não tem, pregue até ter. E quando você tiver, pregue porque a tem. E meus amados irmãos, logo depois, ele foi pregar para um prisioneiro que ia ser submetido à pena capital, à pena de morte. E começou a falar a este homem sobre fé, a fé que ele não tinha. E o homem se converteu e morreu seguro, glorificando a Deus. Ele ficou impressionado com aquilo, até que foi a uma reunião dos morados, onde estava sendo lido um comentário de Lutero aos Romanos. É interessante que Charles Wesley se converteu quando estava enfermo e leu o comentário de Lutero aos Gálatas. E John Wesley, quando ouviu a leitura do comentário de Lutero aos Romanos, estando lá, ouvindo, de repente, a fé irrompeu no seu coração. Ele disse: eu confiei em Cristo, somente em Cristo para a minha salvação. E naquele momento eu confiei que Ele levara os meus pecados, até os meus Ele levara. E sua vida foi transformada poderosamente. Que fé é esta que Wesley encontrou? Que fé é essa que John Wesley encontrou? No seu sermão sobre a salvação pela fé, ele diz o seguinte: a fé salvadora não é a fé dos pagãos, não é a fé dos demônios, e nem a fé dos apóstolos antes da morte e ressurreição de Jesus. Vamos entender o que ele queria dizer. Na primeira parte do seu sermão, ele falou do que a fé não era. Ele disse que os pagãos já poderiam crer em Deus por aquilo que percebem na natureza. Aos Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: aos Romanos 1, versículo de número 20, a Bíblia diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas,
para que eles fiquem inexcusáveis. O verso 19 diz: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Muito embora os pagãos normalmente vão para a idolatria por sua rebeldia, por suprimir a revelação natural que Deus dá de si próprio, mesmo enquanto pagãos, eles já tinham condições de crer em Deus de algum modo, porque os atributos de Deus, seu eterno poder e divindade, se veem claramente pelas coisas criadas. Aos Romanos, capítulo de número 2, Paulo diz assim, a partir do versículo 14: porque quando os gentios, os pagãos, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Segundo Wesley, os pagãos já têm condição de conhecer os atributos de Deus pela criação, pela lei moral, de saber que Deus tem padrões e exigências, e consequentemente eles têm condições de saber que há de ter um julgamento no porvir. De certa maneira, essa intuição se deu a perceber no altar que Paulo encontrou em Atenas, ao Deus desconhecido. Lá Paulo cita um poeta grego que disse que nós somos a geração de Deus e há um Criador, portanto, de todos os homens. Os pagãos têm condições, embora pelo pecado venham a suprimir este conhecimento, de conhecer estas verdades. E Wesley disse o seguinte: esta fé que teoricamente um pagão pode ter não é a fé ainda do cristão, porque eles poderiam, por esses elementos, crer que há um Deus Criador, que há exigências morais e que haverá um julgamento, mas nada eles saberiam por este caminho natural sobre a manifestação de Deus em Jesus Cristo, a obra vicária na cruz do Calvário. Homens como Cícero, Sócrates e outros filósofos do passado fizeram afirmações monoteísticas, surpreendiam com percepções morais elevadas e acreditavam em alguma forma de julgamento futuro, mas eles não conheciam Deus manifestado em Jesus Cristo e nada sabiam sobre o plano redentor de Deus. A fé do pagão não é a fé salvadora, porém há a fé dos demônios, dizia John Wesley. Os demônios, eles vão além dos pagãos. Eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus se manifestou em Cristo. Nós podemos ler lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4, versículo 34. Aliás, eu vou ler o 33 e 34. Diz assim, Lucas 4, 33 e 34. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viestes destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demônios sabem quem Jesus é, que Ele é o Filho de Deus. Os demônios creem em Deus e estremecem, diz Tiago. O Tiago sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso ele tentou Jesus, dizendo: está escrito, deturpando o sentido da palavra, porque ele sabe da autoridade que a palavra tem. Um espírito imundo lá em Atos, quando Paulo e Silas passavam, dizia: eis aí os servos do Altíssimo. Portanto, os demônios sabem que a palavra da Escritura é a palavra de Deus.
sabem que Deus se manifestou em Cristo, sabem o que Jesus fez lá na cruz, porque em Colossenses a Bíblia diz que Jesus os expôs na cruz ao desprezo dos demônios. Aleluia. No entanto, os demônios não têm na sua fé um afeto para com Cristo. Os demônios não querem se aproximar de Cristo, eles reconhecem essas informações verdadeiras, eles têm conhecimento, mas o conhecimento é meramente especulativo, não envolve um elemento afetivo. E sempre que a Bíblia fala de fé, fé salvífica, ela ressalta algum elemento afetivo. Lá em Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que de Deus se aproxima, note, o que de Deus se aproxima, creia que ele existe. Aleluia. O crente é alguém que se aproxima de Deus. É necessário que o que de Deus se aproxima, creia que ele existe, e é galardoador, note, dos que o buscam. Note, as duas palavras se aproximam, buscam. A fé salvadora invoca o nome de Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que tem a fé salvadora tem Jesus na sua vida, chama por Ele. É uma fé que não é só intelectiva, é afetiva. Por isso que a Bíblia diz que é crer no coração ou com o coração. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar em Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com a boca que se faz confissão acerca da salvação, e é com o coração que se crê para a justiça. Quando Filipe foi batizar o eunuco que se convertera, o eunuco disse: o que me impede de ser batizado? Filipe disse: é lícito se crês de todo o teu coração. E por fim nós temos a fé dos apóstolos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, eles criam que Jesus era enviado de Deus. Pedro confessara acerca de Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas eles não tinham muito entendimento sobre o que Jesus faria para prover salvação. O próprio Pedro tentou desestimular Jesus a ir à cruz, ouvindo Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Eles ficaram entristecidos quando Jesus morreu, porque eles não entendiam muito bem que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Quando Jesus, porém, ressuscitou, apresentou-se a eles e esclareceu o sentido de sua morte e de sua ressurreição. Vamos ler em Lucas, no capítulo de número 24. Lucas 24, Cristo ressurreto aparecendo aos discípulos, diz assim, versículo 25: e ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Agora acompanhe-me a partir do versículo 44 do mesmo capítulo de Lucas. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia, ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados,